E aí, tudo bem? Já são 5 dias, hoje é o quinto dia da nossa jornada aqui sobre conhecer mais Jesus. E hoje eu quero falar um assunto que eu gosto muito, é sobre Jesus no Antigo Testamento. Às vezes parece que o Antigo Testamento não fala sobre Jesus, mas antes pelo contrário, fala e fala muito sobre Jesus. O próprio Jesus em vida menciona isso. Então, vamos lá para mais um vídeo de hoje. No livro de Isaías existem diversas profecias que apontam para Jesus. Então, por exemplo, em Isaías 7,14, a gente vai ter um texto que diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e se chamará Emanuel. O Antigo Testamento está repleto de menções, de apontamentos para Jesus. Jesus aparece várias vezes no Antigo Testamento, contudo, ele mesmo aparece não com esse nome, mas com outras menções, com outros simbolismos, mas que todos direcionam para o próprio Cristo. Da criação até os dias de Jesus, há várias menções sobre o próprio Jesus. E quando a gente aprende a ler a Bíblia, a identificar essas menções, todo o texto bíblico fica muito mais claro, nos trazendo uma percepção real e mais adequada sobre Jesus. Em João 5,6, a gente vai ter uma menção de Jesus mencionando a sua presença, a sua existência no Antigo Testamento. Lá diz o seguinte em João 5,46: se vocês crescem em Moisés, Moisés é aquele que recebeu de Deus toda a lei. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Ou seja, desde o princípio o plano de Deus da redenção para o homem apontava para Jesus, apontava sobre Jesus. Também em Lucas 24:27 diz o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras há menção sobre Jesus. Da mesma forma, antes da sua crucificação, Cristo também citou Isaías 53:12 e Lucas 22:37. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores, e eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Aqui Jesus se refere a uma mensagem, a um texto de Isaías lá vários anos atrás, que era de conhecimento de talvez de todas as pessoas da época, mas aquela texto, aquela profecia, ele estava dizendo que aquilo estava se cumprindo nele. Na verdade, todas as profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus, elas foram cumpridas. Sinal de que no Antigo Testamento há diversas menções sobre o próprio Jesus. Todo o Antigo Testamento, ele baseia-se na promessa da salvação por meio de Jesus. Me ocorreu aqui agora o convite, ou aquilo que Deus disse para Abraão. Deus disse para Abraão que de ti serão benditos todos os povos da terra. Através de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí talvez você não saiba o motivo, mas o motivo pelo qual todos os povos da terra serão abençoados através de Abraão é porque, por meio dele, do início dessa linhagem, desse povo que foi escolhido e separado por Deus, viria o próprio Jesus. Isso foi predito, isso foi dito por Deus em Abraão há tantos anos antes de Jesus. Isso quer dizer que, mais uma vez, toda a Bíblia aponta para Jesus, porque ele é o maior aspecto da devoção do nosso coração, da nossa fé, das nossas crenças. Dito isso, vale ressaltar que cerca de 300 profecias antes de Cristo no Antigo Testamento dizem respeito e se cumpriram em Cristo. O profeta Isaías, ele profetiza sobre o nascimento de Jesus. Em Isaías 7,14 ele diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, se chamará Emanuel. Da mesma forma, ele também profetizou sobre o seu ministério terrestre e sobre a sua morte. Jesus, ele escandalizou as sinagogas quando ele leu o livro de Isaías, capítulo 61, e ele diz que aquilo estava se cumprindo, que naquele dia aquela profecia estava se cumprindo. Dali ele saiu expulso, quase que escorraçado daquela sinagoga, por dizer que uma profecia de Isaías se cumpria naquela criança nazarena, que, como eu falei no vídeo anterior,
pouco tinha de aspectos que pudessem apontar para o Messias aguardado. Existem várias simbologias históricas do Antigo Testamento sobre Jesus. Muitos acontecimentos do Antigo Testamento são representações futuras de Jesus, bem como a sua morte sacrificial, a sua ressurreição e a forma como ele fez para salvar a humanidade, exemplificando. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar seu único filho Isaque, certamente isso é uma analogia, é uma representação sobre Jesus. Tem muito a ver com Jesus, todo o Antigo Testamento. É lindo a gente conseguir entender isso e sermos iluminados pelo Espírito Santo para ao passo que a gente se debruça na leitura da palavra, a gente conseguir entender que todo o plano de Deus para salvação e reconciliação da humanidade, está tudo aqui, sempre esteve, tudo apontando para Jesus. Eu vou terminar com uma última menção do Antigo Testamento. Há uma passagem que conta que o povo de Israel foi picado no deserto por várias serpentes. E isso é até um pouco controverso, eu não vou entrar nos aspectos teológicos disso, nem cabe a mim nesse momento, mas o ponto diz que quando Moisés levou esse problema para Deus, Deus disse que ele fizesse uma serpente de bronze e qualquer pessoa que olhando para aquela serpente que fosse colocada em um determinado lugar mais alto, seria curado. Aqui não é nenhuma adoração à imagem, símbolo, é simplesmente a fé naquilo que Deus manda se fazer, ponto. Mas o próprio Jesus, ele menciona em João 3,14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Estava se referindo a si mesmo. E, mais uma vez, usando aspectos do Antigo Testamento para dizer que toda a Bíblia, que toda a palavra, que toda a revelação vinda de Deus é para apontar sobre a existência de Jesus. Toda essa nossa jornada dessa semana é para que você conheça um pouquinho mais sobre quem é Jesus, sobre alguns dos seus feitos, sobre como foi a sua caminhada, a sua jornada até o dado momento, para que você possa vir a conhecê-lo não somente de uma forma histórica, mas de uma forma pessoal, sendo salvo, regenerado, transformado e encontrado por Jesus. E que o Senhor Jesus possa te abençoar e em algum momento te dar a salvação que somente pode ser alcançada através do nome dele. Que Deus te abençoe. Até a próxima.